Fala, meus queridos! Professor Alfredinho na área para ajudar vocês a compartilhar o conhecimento. Tá com dúvida em geometria? Quer entender o conteúdo? Então vem, porque aqui a matemática é natural e eu te ensino, meu querido! Rola a vinheta! Então, pessoal, vou dar uma introdução rápida antes da matéria, que, como vocês sabem, eu sou Alfredinho, eu dou, já falei antes, né? Dou aula para sexto ou nono ano, mas eu quero, nessa aula, trabalhar com equações. Mentira! Errei, a matemática é natural e a fala é natural. Eu quero falar de geometria plana. E por causa disso, eu vou usar esse livro aqui, ó, que eu usei na minha época, de estudos na minha faculdade, tá? Só que esse livro é uma edição de 1985. Ele não tem todas as matérias que eu excluí. Ele está faltando alguma coisinha, outra. Então, o intuito dessa aula é deixar você atualizado com esse livro, mais as atualizações que foram feitas na última versão de 2020 alguma coisa, ok? O objetivo aqui também é a gente conversar, ter uma conversa, é entender a linguagem matemática, é para que eu quero que você tenha um conhecimento da linguagem matemática, desse conteúdo, porque tendo essa base, tu consegue ir muito mais melhor. Aliás, meus alunos dizem que não se diz muito mais melhor, mas comigo o negócio é fenomenal. Vamos para a aula! Como eu comentei com vocês, pessoal, eu vou trabalhar com o livro de 1985 e para que a gente tenha uma organização, eu vou seguir capítulo a capítulo e vou numerar cada conceito novo, ok? Então, estamos trabalhando com o capítulo 1, sendo que ele é dividido em duas partes. Hoje nós vamos trabalhar com a parte 1, que fala das noções primitivas da matemática. Para tu não esquecer que são noções primitivas, eu botei em branco ali, ó, no finalzinho, ok? Lembrando que hoje nós vamos trabalhar dois conceitos que são noções primitivas e a notação de ponto, reta e plano. Beleza? Bom, das noções primitivas, pessoal, a gente normalmente na geometria, desculpa, as noções geométricas, elas são estabelecidas até definição. Então, quando eu falar dos conceitos, vão vir definições. Quando eu falar dos termos, vamos dar um nome para um termo, vem através da definição. Os entes, os elementos que nós vamos trabalhar na geometria plana, todos além de definição. Mas como nós estamos na primeira parte desse livro, que são noções primitivas, algumas noções nós não vamos trabalhar com a adoção, com a definição. Nós vamos trabalhar como que se elas já existissem. Ou seja, como que se cria um ponto, uma reta e um plano, ok? Lembrando que estou olhando para vocês um pouco mais abaixo, estou olhando para o meu slide e também estou olhando para o meu teclado. Então, se eu olhar para baixo, eu continuo com o Alfredinho na mente em vocês, beleza? Então vamos lá. Para a gente trabalhar com as noções primitivas, a gente precisa entender a notação de ponto, de reta e de plano. Mas o que é a notação? A notação é a mesma coisa que a gente dar nome a essas entidades. Então, a gente primeiro, para dar um nome, assim como você tem um nome na sua casa, não sei se é José, o meu é Alfredo,
Então, a gente vai diferenciar alguns momentos, certo? Quando a gente trabalhar com pontos, nós vamos trabalhar com letras maiúsculas latinas do nosso alfabeto. Então, quando falar ponto A, ponto B, ponto C, ponto J, ponto X, ponto Y, ponto Z, a gente sempre vai identificar com letra maiúscula. A gente tem que lembrar que isso estamos identificando um ponto, ok? Se formos trabalhar com retas, a gente utiliza letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, reta R, reta S, reta T, reta A, reta B, reta C, e assim por diante. E o terceiro conceito, que a gente não vai ter uma definição, a gente começa com o nosso estudo entendendo que elas existem, é o plano. O plano, ele é identificado por letras gregas minúsculas. Plano alfa, plano beta, ponto gama, ponto delta e assim por diante, ok? Mas, já que estamos na geometria, geometria vem do grego geometria, medida da Terra, o geo significa, vem do latim terra, medida da Terra, a gente tem que saber identificar não somente o nome, mas saber escrever. Então, quando a gente escreve, a gente faz graficamente esse elemento. Então aqui, ó, vou desenhar para vocês na minha canetinha o ponto. Vamos lá, ó. Está escrito ali no conceito de vocês. Deixa eu mudar aqui a minha canetinha. Eu vou botar um vermelho aqui para nós identificarmos melhor a nossa entidade. Então eu tenho aqui, ó, o ponto P, certo? O que é o ponto P? É um ponto que eu vou dar o nome com um P maiúsculo, que é o que eu tenho aqui nessa sequência, o ponto P. Mas professor, por que a gente põe nome? Porque eu podia, aqui ó, no caso eu estou com a caneta vermelha, eu podia vir aqui, ó, botar um ponto aqui. Podia vir aqui botando um ponto aqui e um ponto aqui, ó. Eu poderia pegar minha caneta, trocar de cor. Trabalho um ponto verde, um ponto verde, um ponto verde. Posso pegar um ponto amarelo, troquei de cor, amarelo, amarelo, amarelo. Aí eu digo para vocês, identifiquem qual é o ponto amarelo que está mais acima. Vai ficar difícil, né? O ponto vermelho que está mais embaixo, que está mais à direita. Fica complicado, né? Por isso da importância de nós trabalharmos com os nomes. Então, viu um ente matemático na geometria que tem letra maiúscula, a gente sabe que isso aí é um ponto, ok? Deixa eu limpar a tela aqui para nós passarmos para a reta. Na reta, a mesma coisa. A gente dá um nome para ficar fácil de visualizar. Com certeza na tua casa, tu tem um lápis de cor para tu fazer pontos coloridos, tudo. Às vezes você vai levar para casa, para a escola, mas talvez o seu amigo não tenha. Então por isso que a gente tem que saber dar nome para essas coisas. Eu poderia chegar na minha casa aqui, ó, ou você chegar na sua casa e fazer uma reta amarela. A minha reta não está reta, né? Mas eu ainda estou com dificuldade na mesa digitalizadora, mas eu sei que tu tem imaginação fértil. Tu se entende que a reta está reta. Então eu vou lá, pego a reta, e dou um nome de reta R, uma segunda reta R. Vai ficar complicado também. Por isso que a gente dá esse nome, certo? Deixa eu botar um preto aqui na cor da caneta. Um momentinho. Aqui, ó. Botei um preto, então posso vir aqui, ó. Uma reta aqui, uma reta bem juntinha.
uma outra reta desse jeito, uma reta desse jeito. Então, não importa se tu faz com a ponta grossa da caneta, se tu faz com a ponta fina, não interessa. O que importa é saber dar o nome. Então, eu vou lá e ponho reta S, reta T, posso botar reta A, posso botar reta X minúsculo aqui, e o X é assim, posso botar reta Q, ok? Então, saibam que quando a gente trabalha, a gente identifica com letras minúsculas, estamos trabalhando com reta. E no terceiro desenho ali, ó, a gente tem um plano. Mas tá uma forma meio estranha ali, né? Plano. Na realidade, pessoal, o que a gente vai entender como plano? É o local onde a gente está criando o ente. No caso aqui, ó, eu aqui nessa aula estou usando como plano o slide, a mesa digitalizadora que envia os dados para o plano do slide. É como se fosse vocês em casa fazendo uma folha de caderno. A folha de caderno vai ser o plano de vocês. Em sala de aula, meu plano vai ser o quadro branco. Assim como pintores usam como plano aquelas quadros gigantes, usam fachada de edifício, outdoors. Então, existem diversos tipos de plano, ok? Então, aqui, ó, para que a gente consiga também um pouquinho diferenciar, a gente tem que entender que o ponto, ele não possui definição. O ponto, vou fazer um ponto aqui, ó. Fiz um pontinho, ó. Outro pontinho, outro pontinho. Na matemática, ele não tem dimensão. Ele não tem por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar, vou mostrar para vocês aqui, ó. O meu mouse, ele tem uma dimensão. Eu consigo enxergar ele nessa direção, nessa dimensão, nessa dimensão e nessa dimensão. Só que o ponto a gente não consegue ver. É claro que para que vocês entendam, para que a gente estude a geometria, o nosso ponto não pode ficar tão pequenininho. Então a gente usa uma bolinha de qualquer jeito, não precisa ser perfeita, tá? Mas é só para identificar. Aí eu colocaria ponto A, ponto, sei lá, ponto J, ponto K, ok? A mesma coisa com a reta, aliás, eu ia pular aqui, ainda bem que vocês estão ligados e me lembraram disso, ok? O ponto, ele representa uma posição única. A partir do momento que, deixa eu fazer aqui, ó. A partir do momento que eu fiz um ponto, eu marquei aquela posição. Outro ponto, a mesma outra posição. Outro ponto em outra posição. Que nesse caso aqui, uma coisa que nós vamos aprender, a gente vai chamar esses 3 pontos de distintos, porque eles estão em posições diferentes, ok? A reta. Na reta, a gente já diz que ela é unidimensional, ela tem uma dimensão. Então, vou fazer um desenho aqui, ó. Desenhei uma reta, ela tem uma dimensão. Eu não estou falando de direção, ela tem uma dimensão. Tu consegue enxergar que ela é um conjunto de vários pontos. Posso ter uma reta nessa direção, uma reta nessa direção, ok? Então, ela tem uma dimensão. E como eu falei, ela é um conjunto de pontos. Se eu pegar aqui, ó, essa reta, uma outra reta em cima do ó, aqui, ó, e começar a fazer, ó, estou fazendo vários pontinhos e estou juntando os pontinhos. Toda vez que eu junto os pontinhos, eu formo um desenho, formo uma entidade parecida com uma reta.
Só que ficar fazendo pontinhos, vocês viram que no meu caso ali, ó, eles ficaram todos tortos. Então, por causa disso, a gente inicia um ponto e termina em outro ponto a nossa reta, ok? Deixa eu só apagar aqui para a gente dar continuidade. Não está apagando, mas depois eu passo a borracha. Vamos lá. E o plano, ele é visto como bidimensional, como duas dimensões. E ele é imaginado sem fronteiras em todas as direções. Por exemplo, o plano do quadro, ele é limitado pelas suas margens. Okay? Então aqui, ó, vou desenhar mais ou menos um quadro aqui, ó. O quadro ele é formado por duas retas que têm a mesma distância e duas retas por fora que têm a mesma distância. Nesse caso aqui, ó, ele é limitado, mas na nossa imaginação ele não tem limite. É como se a gente fosse fazer uma pintura num quadro que não tinha limite. Então, nós vamos trabalhar limitados à folha do caderno, ao quadro negro, a uma folha A4, a uma tela para pintar um quadro, mas a gente imagina que ele é ilimitado, ok? Então, para que a gente consiga entender bem os conceitos, para que a gente consiga entender a linguagem matemática, vamos fazer agora alguns exercícios, ok? Vamos classificar como verdadeiro ou falso as seguintes questões. Por um ponto passam infinitas retas. Será? Vamos ver aqui, ó. A gente viu que tem um ponto, que eu tenho um ponto aqui, ó. Chamado de ponto F e uma reta. Será que esse desenho ficou legal? Nosso questionamento é que por um ponto passa reta. Então, a reta tem que passar pelo ponto. Então, se eu fizer uma reta nessa direção aqui, ó, ela passa pelo ponto. Posso fazer uma segunda reta que passe pelo mesmo ponto, uma terceira reta que passa por esse ponto, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Opa, uma sexta. Então, sim. Então, o que a gente pode perceber? Que por um ponto passam infinitas retas, certo? Então, deixa eu mudar de cor aqui na caneta. Então, vou botar um verdinho, porque o nosso exercício ele é verdadeiro. Por dois pontos distintos, passa uma reta. Então, vamos lá. Vamos pegar um ponto aqui. Opa, estava em verde, estava no verde ainda. Vamos botar no preto novamente. Então, tenho um ponto aqui, tenho um ponto aqui, por exemplo. Sei lá, ponto A e ponto B. Por dois pontos, passa uma reta. Eu consigo pegar uma reta e passar por cima dos dois pontos? Sim. Como eu não tenho agilidade na mesa digitalizadora, eu confio na imaginação de vocês. Eu sei que tu aí na tua casa está enxergando ela bem retinha, essa junção dos pontos. Ok? Então, continuando aqui, ó. Por dois pontos passa uma reta? Sim, passa uma reta. Então, vamos pegar uma canetinha verde. Vamos lá, verde. E aqui a letra B, verdadeira. Item número C. Uma reta contém dois pontos distintos. Então, vamos pegar uma reta em amarelo aqui, só para a gente poder diferenciar um pouco o exercício. Lembrando que os exercícios eles servem para quê? Para que a gente entenda a linguagem matemática.
ok? Então, por uma reta que eu vou chamar reta, o meu W minúsculo é assim, tá? Tem gente que faz assim, só que eu não sou muito fã. Por uma reta contém dois pontos distintos, mas a gente viu lá no nosso início, na noção primitiva, que não era uma definição, que uma reta é um conjunto de pontos. Então, se eu posso criar um pontinho aqui, 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 um pontinho aqui. Opa! Então, como tem dois pontos diferentes, pontos em posições diferentes, sim, até mais que dois. Então, vou apagando aqui, ó, nosso conceito. Essa questão seria uma questão verdadeira. Puxando a caneta verde, questão verdadeira. Dois pontos distintos determinam uma só reta. Opa! É o contrário do que a gente viu agora, né? Será que existe uma reciprocidade? Por uma reta passam dois pontos, será que por dois pontos passam uma reta? E aliás, tomem cuidado com a linguagem. Uma só reta? Será que só uma que passa? Vamos ver aqui. Vamos desenhar dois pontos aqui, vou desenhar um aqui. Opa, tá em verde. Vamos voltar para o preto, um momentinho. Cor preto. Então aqui, ó, vamos lá. Um pontinho aqui, um pontinho aqui. Vou chamar esse aqui de D, vou chamar esse aqui de E. Será que por esses dois pontos passam uma só reta? Vamos ver ali, vou trocar, fazer colorido agora, para que a gente entenda o conteúdo. Então, vamos lá. Tenho aqui, ó. Tenho aqui uma reta. Vou começar a traçar minha reta. Opa, minha reta tá um pouco torta, mas tá reta. Opa, criei uma reta em vermelho. Agora vou trocar para o amarelo. Será que eu consigo criar uma reta para o amarelo aqui? Opa, consigo criar uma outra reta aqui em cima que passa pelos dois pontos. Será que eu consigo passar uma reta azul em cima? Eu acho que eu vou ter que botar uma régua aqui na mesa digitalizadora, pessoal, porque o professor de vocês treme que nem vara de bambu. Sim, mas eu fiz isso para que nós entendamos o conceito. Passa uma reta, passam duas, passam três. Então, se a gente está afirmando que passa somente uma reta, esse conceito não é verdadeiro, porque passa mais de uma. Então, botando lá a pontinha no vermelho agora, então, essa questão F, essa questão F é falsa de vermelho. E o item E, por 3 pontos dados, o que são 3 pontos dados? Que eu posso posicionar os pontos em qualquer lugar. Então, coloco nessa posição, coloco nesta posição e coloco nessa posição. Pessoal, uma coisa que eu quero comentar com vocês, quando a gente faz demonstrações, a gente dá nome aos pontos para ficar fácil de quando a gente vai comparar com a linguagem matemática. Mas quando você está fazendo um desenho, está fazendo um exercício e quer comprovar isso, você não precisa dar nome aos pontos. Basta saber que eles existem. No caso aqui, 3 pontos. Eu posso deixar os 3 pontos sem nome? Para nossa verificação, é possível, tá? Então, deixa eu trocar a cor da caneta. Vamos lá. Por esse ponto aqui, o primeiro ponto, eu vou passar uma reta vermelha, mas
Se é uma reta, eu só consigo passar por aqui. Agora, vou pegar uma outra cor aqui, pegar um amarelo novamente. Então, se eu tiver começar uma reta desse jeito, passando por aquele ponto, opa, deixa eu tirar aqui, começar aqui. Ó, veio com a reta, chegou naquele ponto, troquei de direção. Opa, no amarelo a gente viu que trocando de posição, não, a gente não criou uma reta. Na realidade, nós criamos duas retas amarelas. Então, a questão aqui, ó, ela é errada. Desculpa, ela é falsa. Por quê? Porque 3 pontos não passa uma. Por 3 pontos passam 2, certo? Então, deixa eu tirar aqui. Então, a questão a gente coloca como falsa. Ok? Pessoal, muito obrigado pela conversa. O meu objetivo aqui é que seja uma conversa que a gente consiga identificar qual é a linguagem matemática utilizada, como que eu faço essa tradução para criar os elementos, criar ponto, reto, plano. O meu objetivo é esse, que você não apenas aprenda, mas saiba interpretar uma questão, ok? Eu sou o professor Fredinho, diretamente da cidade de Florianópolis, Manezinho da Ilha, meus queridos. E lembrando que o melhor método para a gente aprender é compartilhando os conhecimentos. Então, gostou? Dá um like. Não gostou? Continua dando like e compartilha isso que tu aprendeu com as pessoas próximas. Ensina o teu pai, dá uma aula para o teu pai, para tua mãe, para a avó, para o vô, para o tio, para o vizinho. Mostra que você está adquirindo conhecimento matemático. Você está ficando craque na linguagem matemática, ok? Porque aqui nesse canal a matemática é natural e eu te mostro. Beijo do Fredinho!